Então chegamos agora ao início da nossa primeira aula desse curso de Administração Médica. Nessa primeira parte irei introduzir o assunto, falarei sobre as definições de economia, o que é economia, e ao fim eu falarei sobre o dilema principal da economia e quais os problemas que a economia tenta solucionar. Mas afinal de contas, por que os médicos devem estudar economia? Quando a gente pensa em administração de empresas dentro da medicina, dentro da saúde, antes de estudar administração, devemos entender a economia. A economia é a base de tudo. Os médicos simplesmente não podem escapar da economia, porque toda ação médica tem uma consequência econômica, né? Isso é fato. Quando se decide em estudar economia, essa também é uma decisão econômica, porque é uma decisão de especialização do trabalho. Então vamos lá. A primeira definição que eu trago aqui para vocês é a definição que eu mais gosto. É a mais simples e é aquela que eu mais gosto. Fala que a economia é a ciência das trocas. E eu vou recomendar para vocês esse livro, chamado Economia para Não Economistas, de Virene Rocho Matesco e Paulo Henrique Schettini, né? E ele fala que uma das categorias de não economistas são os médicos. O que médicos fazem? Trocam recursos escassos. Todos nós trocamos recursos escassos. Eu vou falar mais para frente o que são recursos escassos. E quais os recursos que trocamos na medicina? Trocamos um recurso humano altamente especializado, né? Então estudamos por muitos anos, então nos tornamos um ser humano altamente especializado e trocamos esse nosso trabalho para aquelas pessoas que necessitam desse tipo de serviço médico. Vamos para uma segunda definição. Essa é uma definição um pouquinho mais elaborada, mais descritiva das atividades da economia. Então aqui ele fala: economia consiste na produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Tá? A produção de bens e serviços, para darmos um exemplo mais simples é o exemplo da indústria, né? Então se produz um sapato, se produz um calçado, um automóvel. Em medicina o que produzimos? Serviços médicos. A distribuição, ela se aplica a serviços? Não. Então, os serviços não podem ser estocados, não podem ser armazenados, logo não podem ser distribuídos. A distribuição ocorre no varejo, nos supermercados, né? É ali nos shoppings. Nesses locais, há um intermediador entre o produtor e o consumidor, e esse intermediador, também chamado de comerciante, varejista, ele vende um produto que foi produzido por uma outra pessoa. E consumidores somos todos nós, né? Consumimos bens e serviços. Então é uma definição simples, descritiva e que define bem o estudo dessa ciência chamada economia. Agora chegamos na terceira definição de economia. Essa é uma definição de Vasconcelos, é uma definição bastante completa e eu vou perder um pouquinho mais de tempo aqui. Eu vou ler a definição para que fique bem claro. Economia é uma ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem empregar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre várias pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer necessidades humanas ilimitadas.
Então, essa definição já começa a falar sobre o dilema da economia. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre o fato dessa ciência ser social, né? Então, a economia não é uma ciência exata, não é matemática. Ela não estuda fenômenos naturais como a medicina. Tá? Então, se uma maçã cai de cima de uma árvore, encosta ao chão, então a velocidade que essa maçã cai, né, o tempo que ela vai demorar para chegar, tudo isso obedece a leis naturais. Então, se a gente jogar 1000 vezes aquela maçã, ela vai cair do mesmo jeito, se as mesmas condições permanecerem iguais. Né? Já as ciências sociais não, porque as ciências sociais estudam as ações humanas. E o ser humano, como um ser pensante, ele decide fazer certas coisas dentro de um contexto muito complexo. Sendo uma ciência social, essa ciência ela é restrita a muitas teorias. Então, poucas situações foram comprovadas e há uma certeza absoluta. Porque diferente da medicina, na qual a experimentação científica ela é facilmente realizada, na economia não, né? Devido a questões éticas, né? Então, o grupo de seres humanos não pode ser submetido a um experimento social, tá ok? Então você vai ter, né, você tem teorias econômicas amplamente aceitas, válidas, e você tem teorias que não são tão aceitas assim dentro da comunidade científica. Né? Quantas vezes nós ouvimos previsões econômicas, né, de economistas, e aquelas previsões não se concretizam. Né? Muitas vezes são utilizados modelos econômicos que são imprecisos e levam a conclusões imprecisas. Então as pessoas decidem alocar os seus recursos escassos por alguns motivos. Isso também é foco de estudo da economia. Vejam que os recursos produtivos são escassos. Sim, são recursos finitos. Quais então são esses recursos escassos? O dinheiro é um recurso escasso, né? Obviamente, aqui a gente pode chamar de capital. Os bens de capital, que são bens de capital? São bens, né, que foram adquiridos com o objetivo de produção. Né? Então, se eu utilizo no meu consultório um computador para prestar um serviço, então aquele computador é um bem de capital. Então, o capital, os bens de capital, recursos humanos são escassos, obviamente. Então, atividades que são realizadas por seres humanos, nem todas as atividades são realizadas por seres humanos, tem muitas atividades que o computador realiza, né? Então, atividades que são realizadas por seres humanos, então, aquele ser humano é um recurso escasso. Matérias-primas, então, a madeira, né? O ferro, o minério de ferro. Então, todos esses recursos naturais, obviamente, que são escassos. O tempo, certo? Então, o tempo das pessoas, o tempo é finito. Então, as pessoas elas vão viver por um determinado tempo. Se o médico demorou 10 anos para aprender a fazer aquela atividade, então, e no momento que ele presta aquele serviço, está embutido aqueles 10 anos investidos, né? Numa relação de troca econômica, a gente entende que não só aquela necessidade é ilimitada, mas também que haveria um preço, né? Como chegar a esse preço é uma outra pergunta interessantíssima, né? Que a economia estuda. Mas ainda não chegamos lá. Então, por enquanto, ainda estamos definindo o conceito de economia. Tá? Então, aqui a gente já falou de várias coisas. Então, numa relação econômica, em resumo, né? Numa relação econômica, há uma decisão, né? Há uma produção, há um consumo e há uma satisfação de uma necessidade supostamente ilimitada. Então, agora chegamos ao nosso último slide deste vídeo e apresentaremos a vocês aqui o dilema principal da economia e os problemas econômicos que a economia tenta solucionar. Então, o dilema é:
como lidar com a escassez de recursos frente às necessidades humanas que são ilimitadas. Então, este dilema leva a que a gente tente responder 3 perguntas. Se os recursos são escassos, teremos que fazer uma escolha econômica do que produzir. Sempre há um sacrifício nessa escolha. Se o médico escolhe ser pneumologista, logo ele não é ortopedista. Então, há um sacrifício dentro de uma escolha econômica, né? Pela ótica do consumidor, as perguntas também são válidas. Então, o que produzir? Pela ótica do consumidor, o que consumir? Então, a economia estuda tudo isso. Como produzir? Quantas consultas eu realizarei num dia? Com qual velocidade? Ou seja, qual será o meu grau de eficiência? E qual será o meu grau de eficácia? São conceitos diferentes, eficácia e eficiência. Então, a eficácia está relacionada mais à satisfação do teu paciente. E eficiência com relação aos recursos empregados e o resultado conseguido. Para quem produzir? Então, qual é o seu público-alvo? Quais serão os teus pacientes? E do ponto de vista do paciente, de quem consumir? Qual médico ele escolhe? Por quais razões ele escolhe aquele médico? Essa foi um primeiro vídeo, uma primeira aula. Eu coloquei aqui os principais conceitos para aquele que está ingressando no estudo da economia. Tentei passar a visão médica do assunto, nesse primeiro vídeo. Vamos lembrar dos conceitos de escassez, necessidades ilimitadas, as relações de troca econômica. Toda relação de troca implica num preço. E as 3 perguntas frente à escassez é o que produzir, como produzir e para quem produzir. Então, todas as teorias econômicas que foram pensadas e elaboradas, elas tentam responder a essas perguntas. Então, veremos sistemas econômicos e tantas outras situações nos próximos vídeos.